testemunho, mas já tem uns dias que eu estou com essa cartinha aqui. Eu preciso fazer esse registro, me recordei agora. A Daniele Santos, da comunidade Canção Nova, ela teve num retiro e a pessoa pediu para entregar aqui nas nossas mãos, na minha mão, e para todos nós da família Canção Nova. Ela diz assim: bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Vocês são uma bênção em nossas vidas. Vocês é quem nos fortalece no dia a dia através da palavra de Deus. Não vou falar pelo meu nome somente, mas também de todos aqueles que estão fazendo esta experiência. Não perco nenhum dia, afinal de contas a Canção Nova é a minha companhia. Eu sou viúva, tenho 75 anos, tenho muitos problemas de saúde. E eu fico, às vezes, até as 2 da madrugada assistindo a programação da Canção Nova. Sou sócia há mais de 10 anos e todos os anos eu faço essa experiência de fé com a Canção Nova. Deus abençoe a todos vocês. Estou enviando, ela colocou assim, né? Vai esses R$50, é meu algo a mais, porque esta comunidade não pode parar. A Canção Nova transformou a minha vida. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe a dona Luzia Pereira. Ela é de São Paulo, capital. Tá aqui os R$50, dona Luzia. Vou deixar lá no Clube da Evangelização hoje. Muitíssimo obrigada. A Dani entregou direitinho, chegou aqui nas minhas mãos. E com todo carinho, com todo respeito, estarei entregando a contribuição da senhora, tá bom? Deus lhe pague. E aqui eu trago mais um testemunho que a dona Luzia diz que a Canção Nova é companhia na vida dela e que a vida dela se modificou a partir da Canção Nova. Mas tem outras pessoas que também podem dizer isso. Eu trago aqui um testemunho. Ela diz assim: bom dia a todos da bancada. Eu vivi tempos difíceis no meu casamento, pois como eu não tinha conhecimento das ciladas do inimigo, meu marido menos ainda, não fosse por Deus, a minha família tinha sido destruída. Através da Canção Nova, do programa Sorrindo para a Vida, aprendi que o inimigo, principalmente quando nós não estamos firmes na fé, ele entra e destrói. E um dia, assistindo o programa, fui tomando ciência das armadilhas que estavam todas na minha casa. Difícil foi conseguir mostrar tudo isso para o meu marido, mas com sabedoria e paciência consegui mostrar. E aos poucos o nosso casamento foi sendo restaurado. E as mudanças foram acontecendo. Comprei o livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura para mim e também comprei Na Força do Perdão e do Amor, dentre tantos outros livros que a Canção Nova foi me ajudando. Os terços da Medalha das Duas Cruzes, camisetas de São Miguel Arcanjo, enfim. Deus foi transformando nossas vidas. Inclusive, Val, avisa para o Márcio que eu já me inscrevi no aprofundamento carismático. Consegui com muita luta inscrever também minha filha. Deus abençoe a todos vocês. Quero simplesmente dizer isso. A Canção Nova mudou a minha vida. E o meu matrimônio, que estava por um triz, foi resgatado graças a vocês. Um forte abraço. E ela disse o quê, Tiago Tomé? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Pois é, tá aqui o livro que ela acabou de apresentar aí na sua partilha. O livro Eu Lhes Trago Melhor e Cura, que a mim me fez muito bem. Mas quando eu lhe digo muito bem, é muito bem mesmo. Você percebe que algo vai mudando em você na medida em que você vai avançando na leitura deste livro. E quero já me alegrar com ela pela inscrição que ela já acusou aqui que fez no aprofundamento online sobre os dons carismáticos. Está aí na tela para você o endereço. Esse aprofundamento, meus queridos, serão 9 noites de oração. Nós nos encontraremos juntos para experimentar a força de Deus na nossa vida. Serão 9 noites que você não vai desejar que acabem. Quem fez o primeiro aprofundamento foi essa a sensação, o sentimento que teve. Foi difícil enfrentar o término do aprofundamento. Nós não queríamos que acabasse.
Tamanho era o bem que nós experimentávamos. A gente saía daqui desse estúdio em êxtase, né, Thiago? É interessante que a gente até pensava, nossa, mas o primeiro foram 10 noites que a gente 10 fez. noites. A gente fala, nossa, mas 10 noites vai ser muito. A gente imaginava, né? Nossa, deve enfrentar 10 noites, a gente se organizar 10 noites, todas as noites para fazer isso. Mas quando a gente começou, realmente o sentimento foi esse. A gente não queria parar mais, até a convivência entre a equipe, os irmãos que vinham trabalhar, as noites de adoração, como a gente sempre encerrava o aprofundamento, era algo tão sobrenatural, tão de Deus, que a gente queria permanecer, né? Deu aquele sabor também dos inícios, de quando a gente vinha para os acampamentos e trabalhava, né, incessantemente com a multidão chegando. A gente até recordava disso há poucos dias atrás aqui no Sorrindo para a Vida. Mas, além dessa experiência entre irmãos, a experiência do que Deus realizava em nosso meio. Toda noite, era impressionante. E quando nós terminamos o aprofundamento, a nossa equipe aqui, cada um que passava dizia, no próximo eu quero estar, pode contar comigo, eu quero estar presente, eu quero participar. E só para contextualizar, o lugar onde aconteceu o aprofundamento era exatamente aqui onde nós estamos, aqui no Senado Sorrindo para a Vida. Porque é online. Então a gente desmontava, tirava tudo isso que estava aqui, todos nós, na força-tarefa, montávamos o cenário aqui atrás, nesse ambiente aqui. Quando terminava tudo, a gente tirava de novo, né? Todos nós, montávamos o Sorrindo para a Vida para a manhã seguinte, mas tudo isso numa alegria, numa satisfação, numa realização a partir daquilo que Deus estava fazendo à noite e com certeza continuaria ainda de manhã aqui já no Sorrindo para a Vida. Pois é, então você já se inscreva também, aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos, ou aponte o celular aí para a tela, onde está o QR Code, que vai direto. Ali você vai ter mais informações, não é, Márcio? Dia de início, dia de término, horário, não é? Tá tudo ali para você, porque a gente diz, mas às vezes é difícil de guardar. Nós estamos anunciando com alguma antecedência, porque as vagas são limitadas, gente. São limitadas para a gente oferecer uma qualidade de serviço. E esse aprofundamento, há muito tempo as pessoas requisitavam. Teve gente que ficou, inclusive, chateado quando nesse ano nós fizemos de modo presencial, que só cabia 600 pessoas, e a pessoa dizia assim, entre muitas, dizia, por que vocês não fazem online? Para gente que é de longe, para gente que não consegue estar perto para participar, para gente que não tem tanto para investir, né? Porque quem vem de longe é passagem de avião, é passagem de ônibus, é hospedagem, para poder chegar aqui e fazer o aprofundamento. Então, online, essas despesas todas aí caem, não é? A pessoa perguntava, por que não fazer online? Então, atendendo ao pedido do nosso povo, nós percebemos que ali havia uma vontade de Deus, estamos nos organizando para isso. Então, está sendo divulgado com antecedência, porque as vagas são limitadas e já tem um grande número de pessoas inscritas. Então, você que também deseja fazê-lo, já garanta aí o seu cantinho lá, tá bom? aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos, as presenças já estão todas confirmadas. Frei Josué está ansioso também para esse dia, porque ele é uma das participações. Dá uma olhadinha lá, porque tem surpresas muito boas para todos nós. Show. Val? É isso mesmo, família Canção Nova. Eu tô aqui olhando, muita gente dando feedback, porque já está se inscrevendo. Tô vendo aqui os e-mails com os testemunhos. Mais uma vez eu reforço. sorrindopravida@cançãonova.com. Finalzinho do programa, eu conto esses testemunhos para você, tá bom? Vamos lá. Maravilha. Maravilha. Vamos nos preparar então para a palavra de Deus, mas antes da palavra, antes da partilha, antes da canção, sempre tem a frase do dia que eu deixo para você, é do nosso querido São Padre Pio, ou São Pio de Pietreutina. Já peguei aqui na nossa caixinha aqui, Mariana, caixinha de Nossa Senhora, organizada ali, preparada pela nossa querida Sônia Venâncio, a Sônia do Terço, muita gente chama assim, né? A Sônia. E a frase de hoje é dele, Padre Pio. O rosário é a arma para estes tempos. Mais uma vez para você. O rosário é a arma para estes tempos. Amém. Que bom testemunhar que, de fato, a oração do rosário, ela tem cada vez mais tido essa adesão, né? É tão bonito ver, porque há uns tempos atrás a pessoa fala, não, mas precisa rezar o rosário mesmo, só o terço não tá bom?
E de repente começou, né, essa movimentação toda de rezarmos o rosário nos nossos dias. E eu tenho certeza de que essa frase de Padre Pio é para nós hoje, é para você, que a gente se organize ao longo do nosso dia para rezarmos o rosário, porque ele é a arma para a vitória nas lutas que vivemos nesses tempos. É verdade. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós, vamos invocar o seu nome com muita fé, crendo verdadeiramente no poder de Deus que se manifesta na nossa vida, no nosso meio, nesta manhã, aí na sua casa, onde você está. É isso que nós vamos cantar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós, invocamos juntos, invocamos o teu nome, Jesus, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua força, manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 17 ao 33. Assim nos diz a palavra de Deus. O sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, a facção dos saduceus, encheram-se de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a mensagem a respeito desta vida. Apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a mensagem a respeito desta vida. E vida aí com letra maiúscula. A única e a verdadeira vida. Eles obedeceram. E ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho de anciãos dos israelitas. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e os guardas apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem esta notícia, o comandante da guarda do templo e os sumos sacerdotes
não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes comunicou: os homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o comandante saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, pois tinham medo de que o povo os atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los: não vos proibimos expressamente de ensinar nesse nome? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda quereis nos responsabilizar pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais suscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou, tornando-o chefe e salvador, para propiciar a Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que palavra abençoada. Que palavra maravilhosa. E eu quero voltar com você ali no versículo 20, onde diz assim: onde o anjo do Senhor ordena aos apóstolos, depois de tê-los posto em liberdade, o anjo lhes diz: apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a mensagem a respeito desta vida. Que vida? A vida que vem da ressurreição. Que vida? Esta vida que nasce da fé. Porque quem tem fé tem uma vida diferente. Gente, quem vive pela fé sabe que dentro do seu coração algo mudou radicalmente e não tem mais volta. Pela minha fé, pela fé que eu depositei no Senhor, a minha vida mudou. Eu já era uma pessoa de fé. Vim de família católica. Participava da missa sempre que possível. Dizer para você que participava da missa todo domingo? Não, não participava. Mas quase todo domingo. De vez em quando confessava. Tinha feito a minha primeira comunhão. E para cumprir todo o preceito, que eu sempre gostei de fazer tudo certinho, estava eu me preparando para fazer a crisma. Por que você estava se preparando, Márcio? Porque era bom, porque era de Deus, porque é assim que um católico deve fazer. Essas eram as motivações. Porque ali no crisma a gente também conhecia gente nova, a gente encontrava outras pessoas. Era por isso que eu ia. Porque se não fizesse o crisma, podia encontrar uma dificuldade quando fosse casar. Então o padre podia perguntar: você já é crismado? Precisa crismar antes. Então, para já adiantar todas as tarefas, eu estava lá bem intencionado, fazendo esse caminho. Mas veja, a motivação não era encontrar a Deus. Não era me aprofundar na amizade com Deus. Era fazer tudo certinho. Não é? Era essa vida que eu vinha vivendo. Mas em meio à minha preparação para receber o sacramento do crisma, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. O meu agradecimento a Deus por essa inspiração, por esse sopro da graça de Deus, porque a Renovação Carismática Católica não é iniciativa de homens. A Renovação Carismática Católica não é uma invenção de algumas pessoas na Igreja Católica, como alguns gostam de dizer, porque a Igreja Católica estava perdendo adeptos. Meus queridos, a Igreja Católica não vai em busca de adeptos.
A Igreja Católica aceita o convite e o desafio de Jesus de proclamar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem converte os corações é Deus. Não tem lá uma meta, precisamos atingir tantas pessoas, converter tantas pessoas. Não. A renovação carismática não é um esquema para poder conseguir adeptos, não. É Deus socorrendo o seu povo neste tempo. E eu fui um dos agraciados. Eu recebi esse sopro de Deus. Tão simples e tão poderoso. Naquela noite, naquele grupo de oração, pessoas simples partilhavam a palavra de Deus. Não havia doutores em Sagrada Escritura, não havia mestres, não havia expert em leitura, em persuasão, não é? As pregações não eram feitas para poder mudar a mentalidade das pessoas à custa de argumentos. Eram testemunhos de como Deus era bom, de como Deus estava agindo. E ali, pela primeira vez, eu tive o meu contato com os dons do Espírito Santo, com os carismas em ação. Sempre estiveram na Bíblia. Mas eu nunca tinha visto isso sendo posto em prática. E olha, no primeiro momento não foi comigo. Eu estava lá e assistia de camarote o que naquele grupo de oração tão simplesinho Deus fazia. E olha, eu vi uma mulher que foi participar naquela noite, primeira que eu fui, que estava lá como uma despedida, porque ela iria se matar naquela noite ainda. Ela tinha ido para o grupo de oração porque ela não encontrava mais sentido na vida. Ela tinha decidido que era sofrido demais viver, que ela não conseguia lidar com as coisas que ela estava vivendo, inclusive emocionalmente ela estava muito perturbada. Então ela decidiu pôr um fim no sofrimento, tinha comprado uma arma, tinha já calculado como ia fazer, então ela não estava assim, simplesmente motivada momentaneamente. Isso foi fruto de uma reflexão dela, ela estava decidida, já estava tudo certo. E como um último ato da preparação dela para o suicídio, ela queria viver um momento de entrega a Deus. É contraditório, né? Mas só Deus sabe o que passa no coração de uma pessoa que sofre. Então ela não queria ir para o inferno, ela queria entregar a Deus ali a sua morte, porque ela iria se matar. E eu lembro que pela primeira vez eu vi um homem ajoelhado num cantinho, dizendo em primeira pessoa: você que veio aqui nesse grupo de oração nesta noite, você, minha filha, que já está com a arma em casa pronta para poder se matar. E foi falando. Eu fiquei chocado. Eu pensava, não é possível uma coisa dessa. Esse cara não tem como adivinhar isso. E ao mesmo tempo em que eu me encantava, eu ficava indignado. Mas a experiência naquela noite foi tão boa, gente. Eu não senti o chão afofar embaixo de mim. Eu não senti calafrios. Eu não senti calores. Eu não senti a realidade se deslocando, não. Eu simplesmente me senti envolvido numa atmosfera de amor. O céu estava ali. Mas eu não tive nenhuma sensação extraordinária. Até que o grupo de oração terminou. E quando eu saí por aquela porta, quando eu saí, algo começou a mudar dentro de mim. A mudar. Naquela noite eu perdi o medo porque eu era uma pessoa assombrada. Eu tinha muito medo do demônio, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo da vida. Eu tinha medo dos perigos. Para você ter ideia, eu me deslocava em Brasília a pé, correndo. Porque eu tinha medo. Né? Eu tinha uma tristeza dentro de mim, crônica. Que olha, se eu tivesse alguma inclinação, eu teria sido uma das pessoas que teria afundado na depressão. É que a minha natureza não é inclinada para isso, mas os meus sentimentos estavam. Há muito tempo eu carregava uma tristeza da qual eu não conseguia me livrar. E também eu pedi a Deus a morte.
Você pergunta, mas você, Márcio? Sim, aos meus 14 anos, uma das coisas que eu mais pedi a Deus é me tirar a vida, porque eu não tenho coragem de tirar. Mas eu não quero viver. E muitas vezes eu sentia vontade de me agredir. Para você ter ideia do que era o que eu vivia. E eu tinha a sensação que na minha cabeça uma voz falava comigo constantemente, me perturbando e me dizendo coisas que me angustiavam. Depois eu entendi que a tentação fala no íntimo da gente quando nós estamos perturbados. E a minha experiência com Deus naquela noite pôs fim a essa voz. Ela teve que se calar. Eu superei aquela tristeza como num virar de chave. Eu perdi o medo de escuro, eu perdi o medo das pessoas. E uma alegria tomou conta do meu coração. Eu me sentia tão só, gente. Até aquela primeira sexta-feira depois da Páscoa do ano de 1989. Ali, naquela noite, eu sepultei o meu sentimento de solidão. Solidão, nunca mais. Não é só música, é vida. Solidão, nunca mais. Sabe quando você se sente bem com as pessoas e você se sente bem quando você não tem ninguém perto? Sou eu. E não sou só eu. Quem fez uma experiência de Deus, experimentou isso na sua carne, no seu corpo. Você entendeu por que para mim toda a vida que eu tenho é pouca para eu contar para as pessoas as maravilhas que Deus fez por mim? Você entendeu por que eu tenho paixão por Jesus Cristo? Porque eu desejo do fundo da minha alma que você o experimente. Porque um dia, sem eu merecer, alguém colaborou para que eu fizesse essa experiência da graça de Deus. E até hoje eu carrego no meu coração uma gratidão profunda por aqueles homens e mulheres de Deus que fizeram parte dessa minha história de conversão. Mas ali eu lhe digo, ali, naquela primeira sexta-feira, depois da Páscoa de 89, ali eu entendi de verdade o que é viver. Ali eu experimentei vida verdadeira. Eu digo a você de todo o meu coração, tendo Deus por minha testemunha, essa vida que a palavra de Deus nos diz aqui, ó, com V maiúsculo, essa vida nasce da fé. Essa vida brota da fé. E a fé vem do que se ouve. Naquele dia, naquela noite, naquele grupo de oração, aquela palavra que eu escutei não me convenceu, não me persuadiu, a palavra de uma pessoa. Mas a experiência que eu tive com Deus a partir daquela palavra transformou a minha vida. Foi preciso que eu ouvisse para que eu dissesse, sim, meu Senhor. Mas quando eu disse sim, Jesus, Jesus não esperou uma segunda resposta, meus irmãos. Porque Deus não espera uma segunda resposta. Ele já vem ao nosso encontro e nos socorre. Mas essa fé vem do que se ouve. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, a gente que é pai, a gente que é mãe, nós precisamos dizer para os nossos filhos, Jesus ressuscitou, aleluia! Jesus está vivo. Ele foi acusado injustamente, ele foi pregado numa cruz, ele foi morto por nossa causa. Os nossos pecados provocaram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, podendo escapar, não fugiu, se entregou, porque ele precisava percorrer este caminho até o fim, levar a vida até o fim, viver todas as etapas da vida do ser humano para redimir todas as etapas da vida, inclusive a morte. Porque se ele não tivesse passado pela morte, não teria redimido a morte. E precisava, Márcio, ser morte de cruz? As profecias já diziam que seria, mas não precisava. Por que então que Jesus morreu na cruz? Porque nós impusemos para ele
a cruz com a nossa maldade. Porque o demônio também, no intuito de aterrorizar aquele homem de Deus, porque dizem os místicos que o demônio percebia que Jesus era um homem de Deus, mas estava escondido dele que era o próprio Deus que tinha se encarnado. E o demônio levou o terror ao cume, tanto que no Horto das Oliveiras Jesus chora e sua sangue, porque a tentação estava ali presente para aterrorizá-lo. Se você nunca assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, você precisa assistir. Assista. Mas prepare ali uma boa toalha para você enxugar as suas lágrimas. E olha, prepare-se para você ver o que foi a crueza da paixão, porque foi dali para pior. O demônio aterrorizou Jesus para que ele desistisse. E influenciando o ser humano colocou como condição, impôs uma morte de cruz. Mas o Pai não tinha determinado que ele desse a vida por nós. Sim, o Pai determinou que ele nos amasse até o fim, até a última gota de dedicação. Mas nós colocamos no meio do caminho a cruz. Você precisa dizer para o seu filho, para a sua filha, para aquelas pessoas que você ama: Jesus morreu por você e por você ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. A fé na ressurreição desabrocha ao som da palavra que a proclama. Então nós temos que proclamar nas nossas casas, entre os nossos: Jesus Cristo ressuscitou. Porque você não pode se abastecer de fé a si mesmo. Olha, o homem não pode se prover de fé. Ele depende de escutar esse brado no Espírito Santo. Jesus ressuscitou. O poder desta palavra, porque é uma palavra poderosa. De onde vem, Márcio, o poder desta palavra? Jesus Cristo ressuscitou ao ponto de converter as pessoas. O poder desta palavra vem do fato. Você já viu que a mentira se despedaça contra a verdade? Você já viu que às vezes a mentira mais tramada, mais elaborada, mais sofisticada, mais bem contada, se desmantela quando a verdade é declarada? Ela perde a sua força. A mentira só tem força enquanto a verdade não vem. A mentira só tem força enquanto ela não é contraposta à verdade. A verdade, de onde a verdade tira a sua força? Do fato de ter acontecido. De onde é que vem o poder da palavra? Jesus Cristo ressuscitou. Vem do fato. Porque do mesmo modo que Deus não criou o mundo, não criou as pessoas, não criou as coisas e depois retirou-se da criação, porque Deus não se retirou da criação, não. O Senhor está presente. O Senhor, Ele é onipresente. E na criação nós podemos contemplar as maravilhas de Deus. Ontem quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Estava tão cansado. Mas era meia-noite, eu estava com meu pescoço doendo, olhando para cima, esperando o eclipse terminar. Ontem nós tivemos um eclipse lunar completinho. E quando a sombra da Terra fica completamente em cima da Lua, a Lua fica avermelhada. Por isso que alguns chamam de lua de sangue, porque ela fica da cor de sangue. E eu olhava e dizia assim: meu Deus. Aí eu via um motoboy passando, uma pessoa caminhando, e eu pensava: tem um espetáculo maravilhoso acontecendo acima da cabeça dessas pessoas. E se elas ao menos olhassem para o céu, elas veriam um show dos mais lindos de graça. Todas as vezes que nós perdemos o hábito de olhar para o céu, nós perdemos os melhores espetáculos da vida. Tem gente que paga uma fortuna para entrar num teatro e ver uma apresentação. Nós temos que aprender a voltar a olhar para o céu, gente. Ontem nós tínhamos assim uma tempestade de estrelas nesse céu aqui de Cachoeira Paulista. E uma lua que ia se escondendo timidamente atrás da sombra da terra. E de repente toda aquela lua ficou avermelhada. Que coisa maravilhosa.
Deu vontade de aplaudir. Eu não aplaudi porque os vizinhos iam ficar impressionados. Mas eu disse para Deus, eu falei assim, o senhor está de parabéns, ficou muito bem feito. Perfeito, né? Perfeito! Olha, ficou muito caprichado. Deus não se retirou da sua vida, meu querido. Deus não criou você e te abandonou, não. Deus não se retirou da criação. Deus também não deu para nós a sua palavra e depois retirou-se dela, deixando que nós o procurássemos na Bíblia como quem procura dentro de um sepulcro vazio. Não, o Senhor está presente na palavra. Deus está presente na palavra, como o fogo no lampião aceso. Deus está presente na sua palavra como o fogo na vela, no círio pascal aceso, está presente dentro dela, como Ele faz de maneira semelhante com o pão e o vinho na Eucaristia. Por fora você vê pão, você vê vinho, mas depois de consagrado o Senhor está ali, o Senhor está e Ele está. Quando você olha para a Bíblia, tem formato de um livro. Você abre as páginas como um livro qualquer. E você lê, são um amontoado de letrinhas. Mas eu quero lhe dizer, isso tudo é a Bíblia sem o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo, é Deus vivo quem fala conosco. Agora, muita gente se pergunta, né? Mas Márcio, se a fé nasce da pregação, por que que nem todas as pessoas que ouvem acreditam? É engraçado, né? Porque no Sorrindo para a Vida, às vezes a gente acompanha e alguém que passa do lado até se incomoda, sente raiva. Por que que a experiência é diferente de um e de outro? Não é uma pergunta que a gente faz. Por que que às vezes muda a experiência da pessoa? Eu encontrei uma mulher esses dias que ela falava assim, eu não consegui escutar a sua voz no Sorrindo para a Vida. Não consegui. E eu não sabia explicar o que era. Mas quando um dia a palavra entrou no meu coração, Jesus me transformou, eu descobri que não era a sua voz. Era aquilo que você dizia. Mas no momento em que houve uma mudança dentro de mim, até a maneira de escutar a sua voz mudou para mim. Porque a maneira como a gente escuta é diferente. Por que que algumas pessoas ouvindo creem e outras ouvindo não creem? Porque essa palavra aqui nos diz, olha a resposta aqui. Deus, porém, por seu poder, exaltou Jesus, tornando-o chefe e salvador para propiciar a Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, preste muita atenção agora, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Você tinha prestado atenção aqui nesse detalhe? Deus concedeu esta graça àqueles que o obedecem. Por que que tem gente que tem ódio, repulsa, não quer ouvir falar de Deus? Você pode até pensar assim, a pessoa não gosta da canção nova. Não é que ela não gosta da canção nova. É que a canção nova vai falar de Deus dentro da sua casa, dentro do seu carro. Não é perto de você. Mas podia ser qualquer outra pessoa que, inspirada por Deus, fosse levar esta palavra, ela não ia gostar também. Por quê? Porque nem todos estão dispostos a se inclinar para obedecer a Deus. Incomoda quando a gente ouve aquilo que a gente não quer fazer. Incomoda quando alguém fala pra gente aquilo que a gente não gostaria de escutar. Como alguém quando ouve assim, você precisa ajudar, você precisa partilhar e a pessoa não quer. É irritante. Porque no fundo do coração a gente sabe que a gente deveria ajudar. E aí quando alguém vem e diz, você precisa ajudar seu irmão, você precisa ajudar seu pai, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ajudar dentro de casa. Meu Deus, que raiva. Por quê? Porque eu estou ouvindo aquilo que eu não quero. Quando eu não tenho disposição de fazer o que Deus me pede,
a palavra dele se torna abominável para mim. Agora, vamos ver porque há também aquelas pessoas que creem. Por que tem gente que tem fé? Gente, eu adoro esta palavra. Quando o apóstolo diz assim: Deus, porém, por seu poder o exaltou a Jesus, tornou o chefe e salvador para propiciar a Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunha. Nossa, essa palavra. Somos testemunhas quem? Nós e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo somos testemunhas. Por que tem algumas pessoas que creem? Porque além do testemunho exterior, tem também o testemunho dado pelo Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo é dado a quem tem disposição de fazer o que Deus pede. Não é? Qual é o testemunho exterior? É preciso que haja testemunho exterior. É a palavra pregada, tem que ter alguém para pregar. Tem que ter alguém para contar as maravilhas de Deus. Eu conversava com o Roberto Tanus, gravei esse testemunho. E esse testemunho vai estar disponível na plataforma assim que começar o nosso aprofundamento online sobre os dons carismáticos. Aquelas 9 noites de oração. Eu falava com ele: Roberto, me conta uma experiência que você teve, que foi assim, impactante para você, com o dom de revelação, a palavra de ciência. Ele falou: Márcio, há pouco tempo eu fui pregar na África. Enquanto eu estava pregando, Deus me deu uma imagem. Eu via, na minha imaginação, o peito direito de uma mulher que estava aberto em feridas por causa de um câncer. E era uma imagem assim, muito feia, porque eram muitas feridas e bem abertas. E quando me veio essa imagem, me veio também uma ordem interior. Porque Deus fala, Ele me explicando, Deus fala no íntimo da gente, Deus fala no coração da gente. E Ele dizia, seria estupidez, seria culpável nós dizermos que Deus não fala conosco. Deus fala. E no meu íntimo Deus dizia, proclame, porque eu estou curando essa mulher deste câncer. E Ele disse, você que está aqui participando desse encontro, e que está com a sua mama direita coberta de feridas abertas por causa de um câncer. Jesus está tocando em você e te curando. Uma mulher começou a gritar lá, a gritar. Ele disse para mim que aquilo se tornou público. A TV local, inclusive, fez a entrevista e transmitiu o acontecido, porque a mulher foi ao médico. E quando ela foi desatada, porque eram feridas abertas, ela precisava, não pode ficar exposta. Ela estava amarrada com faixas. Quando o médico desatou as faixas, nem cicatrizes haviam mais das feridas que no dia anterior, que antes da oração, estavam abertas. E olha, eu me comovia diante daquilo que o Roberto estava me dizendo. Isso que ele estava fazendo era o testemunho exterior. E você, Márcio, acreditava naquilo que ele estava te falando? Com todas as fibras do meu ser, porque eu sei que Deus age. Eu sei que Deus faz. E dentro de nós, uma coisa extraordinária como essa, que facilmente poderia ser entendida como uma lorota, como uma mentira, no íntimo do coração, Deus diz, é verdade. Enquanto a pessoa testemunha por fora, o Espírito Santo testemunha por dentro, dizendo é verdade. Como também já houve situações que, diante de relatos de milagres e de curas, dentro do meu coração o Espírito Santo dizia para mim, é mentira. Que não é porque a pessoa disse em nome de Deus e contou uma coisa mirabolante que seja verdade, não, pode ser mentira. Mas há um testemunho interior. Por isso que você tem fé na ressurreição. Porque dentro do seu coração o Espírito Santo nos confirma. E sabe o que ele faz? Não é na imaginação, mas espiritualmente o Espírito Santo presentifica aquele fato. O Espírito Santo nos leva ao fato.
nos leva aos pés da cruz, nos leva ao sepulcro na hora da ressurreição. O Espírito Santo tem o poder de nos fazer presenciar esta graça, porque para Deus não existe o tempo, tudo é eternidade. Então o Espírito Santo atualiza com toda a força e com todo o bem aquele milagre que Deus fez. Deus dá esse testemunho interior aos humildes, aos que submetem-se a Ele. Por isso que pessoa arrogante tem dificuldade de experimentar Deus. Por isso que pessoa soberba tem muitas razões, muitos argumentos para não confiar em Deus, não acreditar em Deus. Só que o ser humano não sabe viver sem confiar. E o soberbo, o arrogante, deixa de confiar em Deus para confiar naquilo que não deveria. Para confiar em si mesmo, para confiar numa outra pessoa, para confiar nos seus próprios projetos. Ou seja, ele é moído no decorrer da vida porque ele é quebrado o tempo inteiro. Gente, uma pessoa arrogante é sempre uma pessoa infeliz. Sempre. A humildade, a felicidade está na humildade. Olhando para Nossa Senhora, Isabel diz: bendita és tu, mais que todas as mulheres, bem-aventurada, feliz és tu, Maria, feliz. E Maria diz: eu, a mais humilde das servas, a mais indigna das servas, a menorzinha das servas. Enquanto Nossa Senhora se diminui, Deus a engrandece. Meu irmão, até digo uma coisa para você que é evangélico: nunca ataque Nossa Senhora, nunca se ponha contra ela, porque pegue a palavra de Deus e veja o que Maria diz de si mesma. Ela se esvazia e ela diz: eu sou indigna, merece louvor a Ele, a minha alma glorifica a Ele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Quem exalta Maria? Deus. E você vai querer rebaixar quem Deus eleva? Você vai entrar numa queda de braço contra Deus? Às vezes por causa de me perdoe a expressão, uma porcaria de uma pregação mal feita por uma pessoa despreparada e às vezes treinada para criar divisão. Nunca faça isso. O que Deus exaltou, exaltado está. Deus exaltou o seu Cristo, levantando-o dos mortos. Deus exaltou Maria, criatura de Deus, ser humano igual a nós, mas diferente numa coisa: foi por Deus preservada do pecado. E assim se manteve por escolha própria. Maria escolheu não pecar. Foi preservada do pecado original, mas teve liberdade para pecar se quisesse. Mas ela quis Deus. E por isso ela é cheia do Espírito Santo. Por isso que no cenáculo, onde o Espírito Santo foi derramado, não podia faltá-la. Ela estava lá presente, porque Deus a exaltou, Deus a quis nos lugares dignos, Deus a quis nos lugares nobres. Ela, aquela menina de Nazaré, desconhecida, mas o Senhor a exaltou. E Deus dá esse testemunho interior, essa confirmação aos humildes. Deus faz o seu Espírito Santo falar ao coração desses. Em outras palavras, a fé requer o desejo de obedecer a Deus. Você tem desejo de obedecer a Deus? Fé é obediência. E às vezes a nossa fé imatura vai recalcitrando. Como assim, Márcio? Muitos de nós ainda continuam que nem aquele filho que disse, o pai diz: vai na minha vinha, meu filho, vai trabalhar nela. E o filho diz: não vou. Mas depois ele para, pensa e ele vai. Olha quantas vezes eu me sinto esse filho, sabe? E num primeiro momento, não, eu não vou não. Depois eu paro, eu penso melhor e eu digo: eu preciso ir, eu vou, Deus me pediu, é o que Ele quer. Às vezes a nossa obediência a Deus é recalcitrante. Mas no fundo a gente cede. E quando você cede, sabe o que acontece?
o Espírito Santo transforma o que você está vivendo. Então, fé é saber se a pessoa está disposta a se curvar diante de Deus e reconhecer o direito que ele tem de ser Deus. Você está disposto a se curvar diante de Deus e reconhecer que Ele é Deus na sua vida? E eu termino aqui só esclarecendo por que tem algumas pessoas também que não se convertem. Porque, primeiro, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que Jesus ressuscitou, nunca ouviram. Porque tem uns cristãos de meia tigela que têm vergonha de falar de Deus, que tem vergonha de anunciar o seu Cristo, enquanto esse mundo descarado, sem vergonha, não para de emitir as suas imundícies sobre nós. E você entende bem do que eu estou dizendo. O mundo não tem vergonha de declarar e de proclamar aquilo que é vergonhoso, de se dizer até escondido. Ele diz através dos meios de comunicação. E nós, tentados pelo mal, ficamos com vergonha de dizer que a vida veio a nós, se encarnou e, sendo morta em Jesus Cristo, ressuscitou, e que nos ama e está em nosso favor, que Deus caminha ao nosso lado. Tem pessoas que nunca ouviram esse anúncio. Segundo, tem pessoas que ouviram falar de forma inadequada, porque tem gente que acha que pregar é só sentar e ir falando. Eu vou falando o que vem na minha cabeça. E isso é pregar que eu confio que Deus vai me inspirando. Não, isso aí é temerariedade. Isso daí é falta de preparo. É irresponsabilidade. Eu preciso ter intimidade com Deus. Preciso me preparar. E olha, já vi muito pregador passar vergonha. Porque dizia assim, não, eu vou deixar, chegando lá na hora Deus vai me inspirar. Deus não é moleque de recado, deixa ele lá na hora, dá o recado que ele quiser, passa vergonha, não sabe o que dizer. E muito pregador, além de despreparado, é chato. Porque fala de si, não fala do que é de Deus. Porque o que é de Deus entra no coração da gente e nos transforma a gente. Então tem gente que não crê por causa desse tipo de pregação, ou de pessoas que dizem uma coisa com a boca e outra com a vida, dão um mau testemunho. E por último, tem gente que não crê por orgulho, porque não querem ceder lugar a Deus, porque entenderam que crendo vão ter que mudar de vida. Mas coitados, o que eles não sabem é que tudo que eles mais desejam e tudo que eles mais precisam seria mudar essa vida que tem. Põe as mãos sobre o seu coração. Um dia, um filósofo chamado Pascal, ele dizia, Pascal era cristão, e um homem que procurava viver a santidade. Ele dizia assim, a pessoa que não crê, vive falando por aí, eu teria desistido dos meus pecados, eu teria desistido dos meus prazeres, se eu tivesse fé. E Pascal respondia dizendo, você teria fé se tivesse deixado essas coisas e tivesse se unido a Deus. Confia em Deus. Deixa nesta manhã a palavra de Deus entrar pelos seus ouvidos e descer até o seu coração, porque é aí que acontece o milagre de crer, e é aí que começa uma vida nova. Peça a Deus agora que Ele venha a partir desta palavra prover você de fé. Porque Ele pode te tirar das cadeias, das quais você não poderia escapar sozinho. Porque Ele pode fazer milagre na sua vida, como fez na vida dos apóstolos. Porque Deus pode te livrar das mãos de inimigos mais poderosos que você. Porque Ele pode dar a você a sabedoria que você sabe que não tem. Deus não se retirou da sua vida. Então nesta manhã sinta a presença dEle, falando com você. Ele vai falar ao seu coração, Ele vai dar a você o testemunho que você precisa. E eu te pergunto, e pergunte você também a Ele, no que você precisa obedecer a Deus hoje? E responda, eu quero, Senhor, obedecer a Ti. Eu quero, Senhor, obedecer a Ti, Senhor Jesus. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou, Sua voz ressoou.
coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Você já está experimentando esta verdade, porque você parou para ouvir. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Peça ao Senhor esta vida que vem pela força da palavra. Peça com as suas palavras, peça ao Senhor que te dê esta graça. Deixe cair toda resistência, toda soberba, toda falta de acolhimento à palavra de Deus, todo o medo de viver esta vida que o Senhor, somente o Senhor pode nos dar. Se entregue, meu irmão, se abra. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Palavra maravilhosa, que música também maravilhosa para nós rezarmos. Quando o Márcio começou a fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir desse versículo 17, eu olhava pro outro Márcio que estava aqui, né? Porque é tão interessante o poder de Deus, né? É como se a gente tivesse superpoderes, né? A sensação que eu tinha era de como se estivesse assistindo de verdade, assim, aqueles filmes da Marvel, né? Porque, de repente, os apóstolos, né, saem dali, eles ultrapassam grades, paredes, né? E simplesmente eles saíram dali de dentro. E ninguém vê. E ao mesmo tempo, quando você falava, o Márcio Mendes falava da palavra de Deus e da gente crer, né? E depois o Todeschini, né, cantava que a luz do meu viver, da palavra, me transforma. Eu me recordava do Antigo Testamento, né? Eu falei, como Deus escolhe trabalhar, né, com cada um ou realizar os seus milagres de forma surpreendente, né? Porque se a gente olha para a história de Daniel, também estava preso, aí o anjo vem, mas ele cala os leões, ele não tira Daniel dali de dentro. Com outro já, os 3 jovens da fornalha estão ali dentro, aí Deus manda um anjo para entrar ali também e ficar na fornalha com ele, mas também não tira eles dali de dentro. Já com os discípulos, aqui em Atos dos Apóstolos, ele tira eles dali de dentro. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito, né? Para dizer, quando a gente olha a palavra de Deus e como ela é viva em nossas vidas, se a gente crê nessa palavra a partir da força e da luz do Espírito Santo, como o Márcio Mendes dizia na pregação,
a gente fica maravilhado, não é, Valdênia? É isso mesmo. Deus está de parabéns. Nossa, parabéns, muito bom. Ele foi perfeito. Foi perfeito. Que maravilha. Deus é, né, gente? Assim o tempo todo em nossas vidas, nos tirando das prisões e conduzindo a nossa vida e a nossa história. Que todos nós possamos fazer essa experiência no nosso dia a dia, no ordinário da nossa vida, não é? Quero abraçar todos que rezaram com a gente, que mandaram fotinhos, que estão aqui repercutindo, que estão aqui defendendo a Paula. Essa família Canção Nova é maravilhosa.